Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje começaremos os estudos a respeito do capítulo 23, cujo título é Estranha Moral. E começaremos com duas passagens do Evangelho. A primeira se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33, onde o evangelista fez o seguinte registro, abre aspas, como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhe, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Fecha aspas. A segunda passagem se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 37. Abre aspas. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Fecha aspas. Meus amigos, existem algumas passagens no Evangelho, na verdade, são certas palavras atribuídas a Jesus que podem chocar o discípulo menos atento. São palavras que constam, como nessas duas passagens que acabamos de ler, que formam um contraste tão grande e tão singular em relação ao que Jesus falava e ensinava, que a gente até assusta. Mas, na verdade, Allan Kardec, ao iniciar os estudos deste capítulo, nos lembra que os evangelhos foram escritos após a morte de Jesus. Na verdade, o Evangelho de Mateus não. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos faz a revelação de que, enquanto as coisas iam acontecendo, o apóstolo Levi, ou Mateus, ia registrando, ia fazendo as suas anotações acerca dos acontecimentos, dos fatos relacionados à vida de Jesus. Mas, como se passou um tempo aí bem considerável entre a morte de Jesus e a redação dos outros evangelhos, Kardec salienta que é até lícito acreditar que, em algumas passagens, o fundo do pensamento de Jesus, a essência dos seus ensinamentos, não foi bem expressa ou não foi bem captada. Além disso, o que não é menos provável pode ser que o sentido primitivo, o sentido original do que Jesus disse, ao ser passado ou ao ser traduzido de uma língua para a outra, esse sentido pode ter experimentado alguma alteração. É bom lembrar que basta que um erro seja cometido uma vez para que os copistas ou os copiadores o repitam várias outras vezes. E isso se dá frequentemente em relação a fatos históricos.
pode ter acontecido o mesmo em se tratando do Evangelho de Jesus. É bom destacar que o termo odiar, conforme registrado no Evangelho de Lucas, na frase atribuída a Jesus, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese que acabamos de dizer. Ninguém, em sã consciência, vai atribuir essa frase a Jesus, porque vai contra todos os ensinamentos, vai contra a própria postura moral de Jesus. Seria, então, supérfluo discutir essa expressão e, ainda menos, tentar justificá-la. Para todos os efeitos, o que seria mais importante no primeiro momento é saber se Jesus pronunciou essa frase. E, em caso afirmativo, se na língua em que ele se exprimia, a palavra em questão tinha realmente o mesmo valor que na nossa língua. Se naquela época, naquele contexto, naquele idioma, o termo que ele utilizou tem o mesmo significado da nossa linguagem hoje. Kardec ainda nos lembra que numa outra passagem do Evangelho segundo João, consta assim: aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. Olha, nessa passagem é indubitável que ela não exprime a ideia que a gente lhe atribui. Aquele que odeia sua vida nessa vida a conserva para a vida eterna. Fica uma coisa meio ilógica, mas aí começam a surgir as explicações. A língua hebraica, ela não era uma língua rica, muito pelo contrário, era até pobre. Ela continha muitas palavras com várias significações. O próprio codificador nos lembra que, por exemplo, a palavra que na Gênese designa as fases da criação do mundo servia simultaneamente tanto para exprimir um período qualquer de tempo, quanto uma revolução diurna. Daí, só mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença que veio decorrente disso, de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Também é o caso da palavra com que naquela época se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem traduzido essa palavra como camelo, naquela alegoria evangélica do buraco de uma agulha, de passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Na verdade, a referência era passar um cabo no buraco de uma agulha. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma nota atribuída ao senhor Pesani, onde ele diz que a palavra em grego, que está lá significando odiar, não quer dizer exatamente odiar, mas sim amar menos, ou não amar igualmente, não amar tanto quanto a um outro. E o senhor Pesani ainda informa que no dialeto siríaco, do qual muitas pessoas dizem que Jesus usava com mais frequência, é ainda mais acentuada essa significação. Então vejam, a palavra utilizada por Jesus na época não tinha bem esse sentido de odiar como foi traduzido. Além disso tudo que estamos dizendo, Kardec ressalta que é preciso atender aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que isso influencia sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento dos costumes, do caráter, da cultura, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra,
o mesmo termo se reveste de maior ou de menor energia. Vejam que interessante. Pode, em uma língua, significar injúria ou blasfêmia e carecer de importância em outro idioma, conforme a ideia que venha a ser suscitada. É interessante percebermos que, numa mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o decorrer dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento. E que, para manter a exatidão, é preciso, às vezes, empregar não termos correspondentes, mas outros termos que sejam equivalentes ou até mesmo perífrases. A verdade é que, se não tivermos em conta o meio, ou seja, o contexto, a cultura, a época, o idioma, tudo aquilo relacionado ao ambiente em que Jesus vivia, nós ficamos expostos a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos registrados no Evangelho. Bem, meus irmãos, agora nós queremos destacar alguns pontos que julgamos importantes nessas passagens que estudamos. Primeiro, vamos voltar naquele ensinamento quando Jesus diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vamos fazer como se fosse uma espécie de estudo minucioso do Evangelho, analisando algumas palavras. Se alguém vier a mim, quer dizer, no caso de alguém, esse alguém pode ser qualquer um. Não importa quem vai a Jesus. Não importa a raça, não importa a sua posição social, não importa a sua situação econômica, financeira, não importa a sua religião. O importante é ir a Jesus. É tomar a iniciativa de ir ao encontro do Mestre. Ele veio até nós, trazendo com a sua palavra e o seu exemplo a lei do amor. Agora compete a quem deseja segui-lo ir até a ele, através da renovação de si próprio, através da reforma íntima, que só se obtém, inicialmente, com o conhecimento da doutrina espírita e, no segundo momento, com a vivência do Espiritismo e do Evangelho. Jesus, o Filho de Maria de Nazaré, quer que todos vão a Ele. E isso acontecerá mais cedo ou mais tarde, uma vez que a evolução é uma fatalidade para todos nós. É um imperativo da lei, é um determinismo. Mas chamamos atenção para um detalhe. Quando o evangelista coloca lá, se alguém vier a mim, esse se demonstra por parte de Jesus um respeito ao nosso livre-arbítrio. Se alguém vier a mim, quer dizer, a iniciativa tem que partir de nós. Jesus, assim como os espíritos superiores, não violenta, não força o nosso livre-arbítrio. Ele espera amorosa e pacientemente pela nossa livre iniciativa. Então vamos pegar essa parte agora. E não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs. Não aborrecer é no sentido de não motivar qualquer tipo de insatisfação. E nesse caso, estamos tratando da família. Como cada elemento se encontra numa situação evolutiva, traz um acervo diferente de passadas reencarnações. E esses elementos agem e reagem a seu modo. No que está de acordo com a doutrina
de Jesus, tudo bem. Agora, no que foge dos ensinamentos do Mestre, nós não podemos concordar. Isso se estivermos realmente dispostos a seguir Jesus. É muito melhor servir ao Criador do que às criaturas. É muito melhor estar com o Messias do que estar com os homens. É claro, meus amigos, que com relação aos familiares, devemos todo o respeito, mas não a obediência cega, a subserviência, o partidarismo inspirado tão somente pelo sentimento do clã. Neste contexto que estamos estudando, pai aqui lembra a causa de origem racional, é o fruto do intelecto. Mãe é a causa de origem sentimental, é o fruto do sentimentalismo. Ambas as causas geram desequilíbrio. Para a nossa libertação espiritual, precisamos de um equilíbrio perfeito entre a mente, o pai, e o coração, a mãe. Se não fugirmos à rotina das influências perniciosas, não conseguiremos apressar a própria evolução. É reagindo de forma cristã que iremos transformando a essência das causas ou nos imunizando contra os seus efeitos perniciosos. Para que o cego de Betsaída se curasse, Jesus o levou para fora da aldeia e depois lhe recomendou que não entrasse nela. Se as antigas ligações o tinham levado à cegueira, para continuar restabelecido, não poderia restabelecê-las, já que a aldeia, no caso, representava a rotina de sua própria existência. Quando Jesus se refere a não aborrecer também a mulher aqui representa a renúncia a tudo aquilo que nos impede de seguir Jesus, como, por exemplo, o ciúme, o apego, a dominação, a chantagem afetiva, o comércio sentimental, a desconfiança, o desequilíbrio sexual. Para o cristão, para o espírita, marido ou mulher são companheiros, quer dizer, é uma só carne, interesses iguais no campo material, contudo, duas almas imortais carentes de compreensão e de ajuda recíproca. E os filhos? Os filhos são os efeitos que, sempre que são contrários às novas ideias, às ideias cristãs, devem ser igualmente repudiados. Se não temos condições de remontar as causas para retificá-las, então que pelo menos busquemos amenizar as consequências, os nossos frutos, ou corrigi-los com os recursos ao nosso alcance. Irmãos e irmãs. Bom, no campo das ideias, os irmãos são as tendências de ordem intelectual que encontram ampla ressonância em nosso ser. Já irmãs, ainda no âmbito das ideias, são aquelas de cunho sentimental, às quais podemos nos adaptar muito bem e achar bem. Entretanto, não com irmãos, nem como irmãs, mas sim outro deve ser o nosso modo de conceber, uma vez que o Evangelho já nos proporciona ideias diferentes, às quais só conseguimos aderir com a mente e o coração se resolvermos acatá-las, apesar de tudo. E o Evangelho ainda diz de aborrecer ainda também a sua própria vida. Vida é aquilo que nos causa expressão no campo da realização, da alegria, dos afetos, do bem-estar. Tudo isso, se em algum aspecto contrasta com a boa nova, devemos abandonar. Podemos ir mais adiante dizendo que todo sacrifício nos compete fazer se isso resulta em benefício de alguém. Assim, a própria vida física deve ser colocada à margem se tal providência constituir um bem para alguns, principalmente considerando que a vida da matéria, no mundo físico, tem uma importância muito relativa,
só valendo para o espírito imortal como instrumento para estágio em mundos materializados como a Terra. Então Jesus diz que quem não aborrecer tudo isso não pode ser seu discípulo. E aí nós nos lembramos que ser discípulo é ser aluno, é ser aprendiz, é matricular-se na escola do mestre. Ora, ninguém é obrigado a ir à escola a ser aluno, mas, se resolvem fazê-lo, é claro que fica na obrigação de se submeter às normas. É o próprio candidato que escolhe, no livre uso do seu livre-arbítrio. E com quanto mais boa vontade, mais dedicação se coloca como discípulo, melhor. Ele vai ter mais aproveitamento, ele vai ter um melhor aprendizado. Então, meus irmãos, por aqui nós podemos ver que Jesus não está fazendo nenhuma apologia ao aborrecimento dos nossos familiares. Não, ele está falando aqui de estruturas, de condicionamentos que trazemos de vidas passadas, de influências que recebemos nessa encarnação e mesmo dos frutos, das consequências das nossas atitudes. Vejam vocês que o ensinamento é muito mais amplo e muito mais profundo do que nós possamos perceber numa leitura superficial ou numa análise bem rasa.